Chegamos na aula número 6 do terceiro trimestre 2020. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. A leitura diária, segunda-feira, 1 Reis 6, de 1 a 38, Salomão, desperto, constrói o templo. Terça-feira, Gênesis 14, 18 a 20, Abraão, desperto, entregou o dízimo. Quarta-feira, João 4, de 1 a 42, despertamento dos samaritanos. Quinta-feira, Atos 16, 25, 31, um despertamento à meia-noite. Sexta-feira, Atos 13, de 1 a 14, um despertamento missionário. Sábado, Mateus 25, 6, o despertamento final. Os hinos sugeridos da harpa cristã é o 77, guarda o contato, o 434, a teus pés, ó Jesus Cristo, o 440, faze o seu querer. A lição, já estamos agora na sexta lição, e toda a casa de Israel e Judá foram bem avisadas do que aconteceria se não se convertessem ao Senhor, porque o pecado da nação já estava insuportável a Deus. Quando Jeremias profetizava que o castigo estava vindo, eles riam e zombavam do profeta Jeremias e fazia questão de não darem ouvidos ao que Deus falava pelo profeta. Até que um dia se ajuntaram para matar Jeremias, a fim de fazê-lo calar de uma vez. Não só Jeremias, Miqueias também falou. Então, Urias, o profeta Urias também avisou, falou da parte de Deus, mas nada deles darem ouvido à palavra dos profetas de Deus enviada. E aí Deus se indigna muito com a nação, e o castigo chegou, a desolação chegou, e foram cativos para serem corrigidos com vara de ferro pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Os do sul e os da casa do reino norte já estavam cativos pelo rei da Síria. Daniel leu toda a história e quando chegou em Jeremias 29, 10, viu que os 70 anos determinados por Deus estava chegando ao fim e o povo nada de se consertar com Deus. Daniel ficou desesperado, entrou ao invés de ficar com gritarias e se recuperando, não, por que vocês não fazem isso? Não, ele não disse nada e foi buscar a Deus. Daniel, então, se propôs a orar e pedir um despertamento para a nação, a fim de que Deus perdoasse o povo, a fim de que Deus ouvisse, e não é que Deus ouviu? Aí, na segunda lição, nós vimos que um despertamento espiritual é um milagre. Tudo bem que eu tenho que orar, porque é uma ordem eu orar, e é bom também orar e falar com Deus. Mas o despertamento não vem porque eu orei, mas porque Deus faz milagre. Assim como a cura. A cura, às vezes a dor passa, vai embora, não é porque o remédio curou, mas é porque Deus faz o remédio agir. Na terceira lição, nós vimos que o despertamento renova o altar. Primeira coisa para acontecer um despertamento, tem que limpar o altar, tem que deixar as coisas em ordem. Deus é um Deus de ordem, é um Deus santo. Aí na quarta lição, nós vimos a construção do templo enfrentou oposição. Com tantas oposições, desanimaram e deixaram de construir, até serem chamados à atenção por Deus através dos profetas Ageu e Zacarias. Na lição 5, nós vimos Zorobabel,
que no Zorobabel recomeça a construção do templo, e nesta lição aprendemos que para empobrecer, basta não buscar com zelo e prioridade as coisas do Senhor. Eles disseram: se estamos vivendo tanta pressão, é porque Deus não quer que construamos. Então vamos cuidar dos nossos negócios. E foram. E ganhavam muito, mas era como que ganhava e colocava em saco furado. Comiam, não se fartavam, e cada dia estavam mais pobres. Até que Ageu, o profeta, foi lá dizendo o porquê eles estavam passando por tudo aquilo. Porque o templo já estava parado há quase 18 anos e não estavam dando prioridade. Então o povo estava pobre porque procrastinava as coisas de Deus. Ageu fala em nome do Senhor para que subam os montes e tragam madeira para a reconstrução do templo. E imediatamente Zorobabel se animou e todas as profecias, com todas as profecias, e assim todo o povo contribuiu e começou a reconstrução feliz da vida. Mas devido a tanto problema, construíram ali o templo, mas ainda falta os muros de Jerusalém. E a pobreza continua, a pobreza está grande ainda, tá? Então, tem que terminar, tem que fazer a obra de Deus em primeiro lugar e completa. Hoje, Neemias reconstrói os muros e vamos ver que estratégia de liderança digna de ser copiada que nós vamos aprender com Neemias hoje. Então, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, depois de 140 anos parado. Foram 3 grupos de exilados. O primeiro grupo, que veio com Zorobabel, o segundo grupo, que veio com Esdras, e agora sai um outro grupo, que vem com Neemias. Este grupo retornou para a reconstrução dos muros. A leitura bíblica em classe eu não vou ler, mas está em Neemias, capítulo 1, versos de 1 a 4, Neemias, capítulo 2, versos de 1 a 5, e Neemias, capítulo 2, versos de 6 a 9. O texto áureo também é muito interessante. O texto áureo é uma promessa de restauração, de bem-estar, e assim todo o sofrimento que aconteceu está prometido. O Senhor promete que aconteceu porque eles não deram ouvidos. E ainda quiseram matar o profeta Jeremias, quando falava em nome do Senhor. Mas no capítulo 25 de Jeremias, Deus fala e ninguém dá ouvidos, até que Deus os entregou por 70 anos para que fossem corrigidos por Nabucodonosor. Um falso profeta encara Jeremias e profetiza mentiras, dizendo que só ficariam 2 anos. Vocês vão ficar 70, não, vai ficar só 2 anos lá, tal. Aí, enfim, este morreu porque falou mentira e disse que foi Deus que falou. Não falou dizendo que era Deus. A gente não falar a palavra de Deus como ela é, na verdade, a gente corre muito perigo, é uma tragédia. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vou-la tenho anunciado de madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os servos, os profetas, madrugando, enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir. Jeremias 25, 3 a 4. Por isso que a palavra de Deus insiste muito. Quem tem ouvidos, ouça, mas ouça com inteligência, querendo aprender o que é. E o texto áureo vai falar sobre Jeremias 60, 18. Nunca mais se ouvirá de violência. Na tua terra, desolação, nem destruição, nem nos termos, mas aos teus muros chamará salvação.
e as tuas portas louvor. Isaías 60:18. Essa é uma promessa maravilhosa que tem para a igreja. Nunca mais se ouvirá chamar, lo e chamar, nunca mais se ouvirá. Chamar é o verbo ouvir com inteligência, prestando atenção, diligentemente, querendo obedecer. O uso mais famoso desta palavra é para introduzir o Shema, ouve Israel, seguido pelo conteúdo daquilo que os israelitas devem entender acerca do Senhor e sobre como devem responder a ele. Deuteronômio 6:4. Num uso paralelo, essa mesma palavra, os céus são convocados. Ouvi, ó céus. A ordem aqui é para os céus ouvirem a mensagem do profeta acerca de Israel. Isaías 1:2. Conclusão, então, do texto áureo: o Senhor enviará salvação e tudo mudará para melhor. Na terra do Senhor, não se ouvirão mais as ameaças dos violentos, nem queixas dos que sofrem. Os seus muros serão meios de segurança e em suas portas serão escritas palavras de louvor a Deus. No término deste capítulo, há figuras de expressões usadas para descrever a Nova Jerusalém. Será um estado futuro de glória da igreja na terra ou a igreja triunfante no céu. Apocalipse 21, 22, 23 diz: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 22, 3-5. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Que promessa maravilhosa! Que promessa maravilhosa! E se você continuar lendo o Apocalipse, o capítulo de Apocalipse, você vai encontrar que ali não terá enterro, não terá velório, não terá dor, e mais, até as lágrimas que nós choramos serão enxugadas dos nossos olhos. Ai, que glória a Deus! Ainda que o retorno da prosperidade da igreja não chegue em nossos dias, não devemos perder a esperança, porque chegará no tempo determinado por Deus, e aí Jesus vai reinar. E nós seremos os seus súditos, seus servos. Oh, glória a Deus! Verdade prática. Somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Deus responde às orações de Neemias. Esses são os tópicos. Deus envia emissários a Neemias. Neemias, angustiado, jejua e ora. Deus responde às orações de Neemias. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias chega em Jerusalém, capítulo 2, de 7-11. Neemias faz um levantamento da real situação, de como está a cidade, os muros. Neemias declara sua intenção de reedificar os muros só depois que ele avaliou tudo, pronto para começar. Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias, a tática de Neemias, a união dos judeus ameaçada. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, o muro foi concluído, Neemias 6:15.
O muro foi solenemente inaugurado. Os muros trazem ensino simbólico e muito importante para nós nos dias de hoje. Introduzindo agora aqui, nesta lição, estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar a obra mais preciosa, no momento mais certo. Veremos o que Deus providenciou. Primeiro, a autorização do rei para o envio de Neemias. E olha que Neemias nasceu lá na Babilônia. Ele nasceu naquele domínio persa. Então, puxa, ele podia até esquecer aquele povo, né? Ai, povo pobre, foi para lá reedificar, a cidade estava no monturo, ah, esquece aquele povo. Não, de jeito nenhum. Aí levantou recursos para custear a construção. Então, tudo isso foi acontecendo. Deus responde às orações de Neemias e responde às orações de todos aqueles que têm desejo de ajudar o próximo. Neemias estava lá tranquilo, né? Deus sempre está procurando pessoas para usar em sua obra e hoje não está sendo diferente. Você se preocupa com pessoas? Então já tem credencial para ser buscado pelo Senhor e trabalhar na obra. De qualquer forma, Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, estando na cidade de Suzã, cidade de férias do rei, e toda a sua corte e família, quando recebeu a visita de Anani. E perguntou sobre como estavam os seus irmãos, como estava a reconstrução da sua amada Jerusalém. E Anani então respondeu. Anani contou para Neemias como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam numa grande miséria. Neemias 1 e 2. Os muros, e continuou, os muros fendidos, as portas queimadas, a fogo, era símbolo de miséria e de desprezo, e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Meu Deus, imagina que punhalada que Neemias toma no peito quando ele escuta um negócio desse. Imagina você escutar uma coisa disso daí e é sua mãe, seus pais que estão ali. Os muros fendidos significava que a cidade estava sem segurança. Porque as cidades eram construídas com muros fortes e em cima dos muros tinha o sentinela, que quando vinha o inimigo, eles já tocava a trombeta e todos já se armavam, o exército se armava, já ficava preparado. Sem muro não tinha guarda. E sem guarda não tinha segurança. E qual é a coisa mais importante nos nossos dias? Segurança, porque não adianta você ganhar dinheiro, não adianta você construir sua casa, se não tem segurança, o ladrão vem, o inimigo vem e rouba tudo. E as portas estavam queimadas, a fogo era símbolo de miséria. E vamos continuar essa história e descobrir mais coisas importantíssimas aqui. Neemias, angustiado, jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo, que morava em Judá. Neemias começou a jejuar, a orar. Ao receber a triste notícia de Anani, Neemias traça o diagnóstico da sua amada Jerusalém e ora com muita dor. Versos 5 a 11 diz que ele iniciou a oração no mês de dezembro, Kislev, e a resposta veio em março, em Nissan. Então, você vê que, olha, ele começou a orar dezembro, janeiro, fevereiro, março, pouco mais de 3 meses, tá? Março, quase 3 meses, quase chegando 4 meses, foi que a resposta veio. E olha como Deus prova aquele a quem ele vai usar. Porque o que Neemias ia enfrentar não era uma tarefa fácil. Era uma tarefa que tinha que ter muita persistência. E Deus estava provando a persistência. Quantas das vezes a gente ora
ora 2 minutos e já acha que, pronto, Deus não me respondeu, Deus não quer me atender, não é mesmo? Então, já vai parando de orar. E aí, o que acontece? A gente fica sem a bênção, pode perder a bênção. A gente tem, quando precisa de alguma coisa, tem que orar até Deus responder. Porque Deus vai responder, Ele está esperando ver se você vai persistir. Ver se você tem persistência, se eu e você tem persistência para realizar aquilo que a gente está buscando. Muros fendidos significa que a cidade estava sem segurança, porque além de não ter seus muros, não tinha também o sentinela que ficava em cima do muro para tocar a trombeta quando os inimigos vinham atacar. Portas queimadas significa que o poder judiciário está inoperante, porque os juízes julgavam nas portas. Então, além de não ter muro, não ter guarda, não tinha também leis para pôr ordem na cidade. Em grande miséria, os inimigos não tinham interesse que saíssem da miséria para continuar explorando aquele povo. Todo povo miserável é explorado pelos inimigos. Estavam também em desprezo. Aqui é pior. Porque você está em miséria é uma coisa, agora você ser desprezado, alguém passa e te despreza como nada, aí a dor é pior. Este quesito é pior que a miséria, porque o povo estava com necessidade e ninguém se importava com isso. Estavam entregues à derrota. Reações dinâmicas de Neemias. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 4, 1 e 4. Mas o importante disso não é nem ficar com pena de Neemias, não. O importante, e nem daqueles que estão orando há muito tempo, não. O importante disso é saber que Deus responde. Deus tem a resposta. Neemias, abatido e triste com a situação dos judeus, e o rei percebeu esta tristeza de coração e perguntou para ele. E disse o rei: viva. E ele respondeu: por que, Neemias, você está triste? E ele disse: viva, ó, o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumida suas portas a fogo? Deus responde às orações de Neemias, tendo relatado a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia, Neemias 2, 2 a 3. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: e daí? O que você quer que eu faça? O que me pedes agora? Pronto. Quando a pessoa falou isso, abriu abriu ali um espaço para que ele pedisse. Só que eu nunca posso pedir alguma coisa sem a orientação de Deus. Eu preciso perguntar a Deus para que me dê sabedoria para pedir. E Neemias faz isso. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele. Isso significa que a rainha era testemunha de tudo que estava sendo dito. E o rei disse assim, ó, quanto durará a tua viagem e quando você volta? E aprouve ao rei enviar-me, aprontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, e aos rei parece bem, deem-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até chegar em Judá. Olha, na presença da rainha, que é a testemunha, Neemias designou o tempo que estaria na construção, viajou com planejamento e, quando chegou em Jerusalém, fez um trabalho focado. Deus despertou o rei a atender o seu pedido. Na carta aos governadores da região, o rei pediu que deixassem o seu copeiro livre para passar
e que lhe atendesse, dando todo o necessário para a construção. Deus despertou o rei para atender o pedido de Neemias. Na carta aos governadores da região, o rei pediu que deixasse seu copeiro passar. Como também escreveu também uma carta a Asaf, quando guarda da floresta do rei, para que me desse madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Deus agindo em tudo. Em síntese, o tópico 1, temos um Deus que ouve e responde às orações, e basta estarmos com disposição de ouvir com inteligência e atenção. Deus capacitou um copeiro, para um trabalho de gestão pública de qualidade e para ser um construtor eficiente e de sucesso. Hoje, Deus está falando conosco. Neemias chega em Jerusalém. Neemias capítulo 2, versos de 7 a 11, vimos que ele chega em Jerusalém. Neemias faz levantamento da real situação dos muros, antes de expor o que fora fazer. Saiu à noite, na companhia de poucos homens, só de confiança, sem dizer a ninguém, ou seja, nem aos homens, né, o que fora fazer. Qual era o objetivo que ele estava ali em Jerusalém? Ele só estava ali observando. Neemias 12, de 12 a 16. Neemias declara sua intenção de reedificar o templo. Pronto, agora ele já sabe, já pensou em tudo, aí ele declara sua intenção de reedificar o templo e já diz, tendo-se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, traça 4 princípios de gestão. Primeiro, coordenação. Sabia que não seria fácil. Segundo, cooperação. Deu oportunidade para todos, homem, mulher, criança, todos. Terceiro, aprovação de Deus em primeiro lugar sempre. Quarto, comunicação e bom trato para com todos. Ele chamava cada um por seu próprio nome. Neemias inicia o levantamento dos muros. Começa então o plano de Neemias. A tática de Neemias dividiu a tarefa da construção em partes, tendo cada parte uma porta. Primeiro, havia grupos de pessoas encarregadas para levantar muros e também outro grupo encarregado de levar o entulho, trazer material. Então, era assim que funcionava. Ele colocou todo mundo para trabalhar. Todos, até mulheres, crianças, famílias inteiras à sua disposição com alegria. Estrategicamente, ele colocou cada pessoa trabalhando perto da sua própria casa. Então, você mora aqui, não vai trabalhar lá no sul. Não, vai trabalhar aqui perto. Isso otimizou o tempo, otimiza recurso e otimiza a segurança, porque num caso de ataque, o trabalhador já estava perto da sua família para protegê-lo. Imagina, o trabalhador está aqui, ele tem que viajar quase para chegar na sua casa. Ele não vai trabalhar sossegado. Então, trabalhando perto da onde ele morava a casa dele, ele trabalhava e cuidava da sua família. E a gente vê em Neemias que, olha, de tudo ele escreve aqui, ó, no capítulo 3. Fulano de tal e ao seu lado. E ao seu lado. Então, você vê que no capítulo 3, a palavra e ao seu lado é muito repetida. Em quarto lugar, os lugares mais distantes ficou para os contratados que moravam fora de Jerusalém. Eles moravam fora de Jerusalém, suas casas estavam protegidas, então vai trabalhar em local bem distante.
não deixou de ninguém fora e ninguém desprezado. Na mente de um gestor de sucesso, todo mundo tem algo para somar e cooperar. Deixa eu ver aqui. Outro detalhe importante é que Neemias chama cada trabalhador pelo seu próprio nome. Então, ele não diz a faxineira, né? Ele diz a fulana de tal que faz isso, faz a limpeza, né? Mais ou menos isso, né? Aí você está me entendendo, você entende o que eu estou te dizendo. A união dos judeus ficou ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu e a obra prosseguiu. Esse foi terrível. Porque além dele ter ameaças de fora, teve ameaças internas também. As ameaças de fora era Sanbalat, Gesem e os inimigos, todos que estavam, e Tobias. Tá? Esses eram os piores, né? Eram que encabeçavam o resto para atacar Neemias. Mas dentro, internamente, estavam os pobres. E as pessoas muito pobres, o que faziam? Precisavam comer. E para comer, fazer as suas coisas, eles precisavam de dinheiro. Aí o outro judeu, que é irmão mesmo, tudo dali, mais rico, chegava para ele: tá bom, eu tenho dinheiro, te empresto. Ai, mas quanto que você vai cobrar de juros? Tanto. Me dá. Você não tem opção, você tem que comer. Você tem que pagar os juros altíssimos. É tipo um cartão de crédito, né? Às vezes a gente fica sem opção, tem que pagar uns juros altíssimos. E assim a coisa foi e Neemias, até essa altura, não estava sabendo, só sabia que o povo estava pobre, estava ali trabalhando, comendo, mas não sabia a profundidade da coisa, dessas problemáticas de agiotagem. E aí Neemias encontra 6 tipos de ataques de fora e ainda mais esses. Neemias enfrentou, então, 6 tipos de ataque externo. A inveja, que a gente pode ver em Neemias, capítulo 2, 9 e 10. Enfrentou o desprezo. Primeiro a inveja, vocês não vão conseguir esse negócio aí e tal. Inveja, olho gordo, gente ruim, querendo desfazer aquilo que estava, aquele ânimo. Desprezo. Aí começou a obra sobre isso, daí não vai dar para nada. Encostou nisso daí, vai cair. Falsos boatos de terrorismo, Neemias 4:1. Sabe o que eles faziam? Inveja ainda não tinha dado, desprezar também não tinha dado. O que eles faziam? Eles ficavam por perto e fazendo boatos entre eles, mentindo, falando que ia matar, que ia fazer, que ia explorar, que ia explodir bombas, fazendo boatos de terrorismo, para que quem escutasse ficasse com medo. Quarto ataque externo era um ataque. Eles resolveram, então, atacar. Então vamos para cima. Vamos atacar mesmo. Vamos com espada. Vamos para cima. O quinto ataque foi um convite de falsa paz. Até aí não tinha dado nada errado. Um convite de falsa paz. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer as pazes, deu tudo certo, tal. Neemias, não deixa, eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou parar aqui para ir conversar com vocês. Neemias tinha um trabalho focado, ele não podia parar o que ele estava fazendo para conversa mole, né? E depois, por último, ainda queriam sequestrar ele. Olha, vamos para dentro do templo. Olha, dentro do templo é um convite bom, né? Davi até disse: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só que esse vamos à casa do Senhor aí era um sequestro. Então, temos que ter aquela intimidade com o Espírito para saber se aquilo que está sendo dito, até referente a algo que parece ser de Deus, se é realmente de Deus, porque o inimigo usa todas as armas. E nesse sequestro, eles iam levar até o templo, Neemias,
Iam prender ele lá dentro e depois denunciar ele. Neemias falou, por acaso eu vou fazer isso? Mas de jeito nenhum que eu vou no templo. Templo é para o sacerdote. Eu não vou até lá. E eles iam realmente acusar Neemias de ter entrado no templo sem a presença do sacerdote. Estes foram os problemas internos. E ainda agora vem os externos. Esse agora vem os internos. Problemas do meio do povo também afrontaram Neemias. Usura, endividamento, pobreza que se arrastava há anos. Neemias 5, 1 e 2. Neemias ficou sabendo que eles estavam com os impostos atrasados e para pagar tinham que emprestar dinheiro. E quando ia emprestar, emprestava com juros altíssimos. Neemias resolveu tudo isso. Filhos sendo levados como escravo. Neemias 5 e 5. Estes foram os problemas dentro e entre o povo. Como Neemias resolveu isso? Ouvindo todas as queixas do seu povo, Neemias se entristece muito. Neemias 5, 6. Neemias, ao invés de se aproveitar da situação, resolve da seguinte forma. Ora, ele era o líder. Se ele poderia aproveitar daquela situação, como as nossas lideranças, nossos políticos já fizeram conosco. Em tempo de pobreza, eles nos empobrecem mais ainda. No verso 7, ele repreendeu os nobres, os agiotas, e convocou o judiciário. No verso 8, 10 e 11, ele mandou que devolvesse tudo o que tiraram a mais de tudo que roubaram do povo, e devolve agora. No verso 9 de Neemias 5, ele disse, parem de uma vez por todas com essa opressão. Então o povo foi restituído de tudo aquilo que os nobres, que os agiotas, que os governantes roubaram deles. E no verso 12 e 13b, todos disseram amém. E amém no hebraico significa Elohim é Deus fiel. Então, Elohim Meler Neman. Elohim é rei fiel. E palavra de rei não volta atrás. Neemias decidiu não se corromper como os políticos que roubaram o povo antes da gestão dele. E também não permitia que seus assessores roubassem por causa do temor a Deus. Neemias 5,15. Neemias não comprou por pechincha a casa de ninguém, e apresentando valor superfaturado ao povo para enriquecer. Não, ele não aceitou esse tipo de suborno. Neemias 5,16. Todo o cenário de opressão se tornou em bênção, por causa do temor e da compaixão de Neemias. O que aconteceu depois disso? O muro foi solenemente inaugurado. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Neemias 12, 43. Conclusão: o que estava parado há 140 anos ficou pronto. Ficou pronto em 52 dias. Reconstrução da ruína, da reconstrução da ruína ao sucesso. Então, vou falar de novo, porque o celular deu e eu não vou dar pause nesse vídeo e nem vou fazer edição. Conclusão: o que estava parado há 140 anos ficou pronto em 52 dias. A reconstrução durou só 52 dias e da ruína ao sucesso. Esse é o estado. O amor, honestidade e determinação do copeiro, somados com o temor de Deus e a compaixão pelo povo, trouxe paz para a cidade, alegria para o povo
e muita, mas muita adoração e louvor a Deus. Glória a Deus! Aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. É parte do nosso texto áureo. As 10 portas de Jerusalém, Neemias, então, todas as portas restauradas. A próxima lição será: o povo de Deus deve separar-se do mal. Curta minha página no YouTube. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha para me ajudar a divulgar mais as aulas de escola dominical. Muito obrigado por me ouvir e, Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia e por sabermos que o Senhor é um Deus tão maravilhoso. Pode nos usar, Senhor. Eis-nos aqui. Estamos à sua disposição, papai. Em nome de Jesus. Amém.